Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. A gente vai voltar aqui mais uma vez na saga da revisão da vida toda para você entender de uma vez por todas o que significa o retorno do processo ao STJ, coisa que a gente mais teme nesse momento aí de julgamento da revisão da vida toda e que a gente tem que ficar muito ligado para aquele julgamento do dia 1º de fevereiro. Então, a pergunta de hoje é: de volta para o STJ, como assim? Você vai entender tudo que tangencia o tema de retorno aí, da possibilidade, né, de retorno para o STJ. A gente sabe que isso não é o que a gente quer e a gente vai lutar daqui desse momento até o dia do julgamento para que isso não aconteça, mas você, aposentado e pensionista, precisa conhecer isso até para poder se blindar e ter armas para lutar contra isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Você está no INSS Explicado, meu nome é Luan e a gente faz aqui vídeos diários de conteúdos que interessem aposentados, pensionistas e idosos. A gente sempre traz aí conteúdos de grande relevância e com interesse voltado para esse público. Mas se você, que é aposentado, pensionista e idoso, tem algum tema que não está vendo aqui no canal, mas que te interessa, você tem condições de deixar a sua sugestão aí nos comentários. Mas, de antemão, já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar as notícias que a gente vem trazendo para você. Mas se você está precisando saber a explicação de algum conteúdo específico, comentário, porque a gente vai ver aí junto com nossa equipe se a gente traz para você esse conteúdo que você solicitou. Então, sem mais delongas, vídeo de hoje de revisão da vida toda, julgamento da revisão da vida toda pode retornar ao STJ. Entenda! Recurso do INSS contra a decisão que admitiu a revisão da vida toda está na pauta para a primeira sessão do plenário do STF de 2024, dia 1º de fevereiro aí, como a gente já falou, julgamento pautado, e a gente precisa do quê? Precisa se cercar de tudo que pode acontecer nesse julgamento para evitar que o pior aconteça. Então, o pior é retorno do processo ao STJ e você vai entender tudo que tangencia isso. Então, entre os itens da pauta da primeira sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, de 2024, está a decisão acerca da revisão da vida toda, que garantiu aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social o direito de recalcular suas aposentadorias. No dia 1º de fevereiro, a Corte prevê retomar o julgamento dos embargos de declaração ajuizados pelo INSS. Com o recurso, o órgão busca a anulação do acordo que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária ou a modulação dos efeitos da decisão. Como eu venho dizendo para vocês, o INSS ele quer a anulação do acordo, mas a anulação do acordo é aquilo que a gente nem cogitava quando começou logo o julgamento dos embargos de declaração. Logo no primeiro cenário aí de julgamento, a gente nem cogitava isso aí, tá? A gente cogitava aí que houvesse a modulação dos efeitos. E o próprio INSS trouxe de maneira muito tímida a possibilidade de anulação. Só que com o voto do Zanin, que inclusive a gente já comentou aqui no canal que não deveria nem ter sido validado, porque o voto ele se traveste de uma mudança de posicionamento e o posicionamento do ministro anterior, o qual ele estava substituindo, é favorável à revisão da vida toda, então ele está voltando em contrário à cadeira. Quando a gente chama a cadeira, a gente diz o quê? A vaga ali do STF é chamada de cadeira. Se o ministro anterior, que ocupa a cadeira, já votou, já se pronunciou a favor, o próximo ministro, seja ele qual for o recurso aí que ele esteja julgando sobre aquela matéria, dentro daquele processo específico, ele não pode votar em contrário à cadeira. Isso já ficou pacificado e o voto do Zanin, por isso, não deveria nem ter sido validado, mas avançando na possibilidade de utilização do voto do Zanin, ele também traz aspectos processuais que são irrelevantes dentro do julgamento dos embargos e que já foram superados por todos os outros ministros. Os outros ministros enfrentaram a possibilidade ou não ali de afronta a reserva do plenário e chegaram à conclusão de que não afronta a reserva do plenário pelo fato de que não estava sendo julgado matéria aí de cunho constitucional, e sim de cunho legal, ou seja, legislação. Então, o voto do ministro Zanin abre uma discussão que não deveria ter sido, do ponto de vista prático, não deveria nem ter sido aceito o voto do Zanin, né? O voto do Zanin deveria ter sido anulado. Mas se você considera que o voto dele é válido, a discussão que ele inaugura, ela já foi totalmente esgotada em sede de âmbito material. Então, não há razão
de o voto do Zanin prosperar, mas essa corrente começou a se filiar de maneira muito forte, e com essa corrente é que surge a possibilidade do retorno para o STJ. Então veja que as coisas estão interligadas, talvez você não esteja ligando todos os pontos, mas agora no vídeo de hoje a ideia é justamente essa, tá bom? Então, com recurso, o órgão busca a anulação do acordo que reconheceu o direito de aposentados optarem pela regra previdenciária ou a modulação dos efeitos, como eu já disse. Apesar de a Corte já ter reconhecido esse direito, há o risco que uma nova percepção sobre os detalhes do julgamento, fato exposto no voto do ministro Cristiano Zanin, possa fazer com que o processo volte ao Superior Tribunal de Justiça. Nossa equipe aqui errou na hora de escrever o texto, marcando uma reviravolta histórica. A decisão favorável aos aposentados foi dada pelo STJ em 2019 e validada pelo STF em dezembro de 2022 por 6-5. E nesse momento em que foi validada, a reserva do plenário ela foi discutida ali. E a gente já trouxe no vídeo anterior que numa forçação de barra muito grande, a gente teria aí um 5-4 em relação à reserva do plenário, considerando que um dos ministros foi omisso. Algum dos ministros foi omisso em relação a esse ponto. Mas assim, o ponto foi enfrentado. Houve-se claramente, durante os votos do ministro, a percepção de que a decisão se tratava de matéria legal e não de matéria constitucional, e, portanto, não deveria ter sido aí reservado o plenário no STJ. Então, houve a confirmação da decisão do STJ que foi dada em 2019 em 2022. Então, essa decisão assegurava o direito do segurado da Previdência Social, diante de mudanças das regras previdenciárias, de optar pela regra que fosse mais favorável. Isso também é um tema bem mais antigo aí, relacionado a benefício mais favorável, que é o tema 333, se salvo a memória. Ou 332, não me lembro agora. Mas fica claro que sempre o beneficiário vai poder optar pelo benefício mais favorável. E as regras impostas ali, no momento em que houve a legislação de 99, era que sempre iria se utilizar a regra de transição, que para o INSS seria a regra mais benéfica. Mas se provou-se, que existia casos em que utilizar os valores em moeda morta, os valores anteriores a 94, era mais benéfico ao cidadão. Então, o que a revisão da vida toda vem trazendo eu tenho o direito de usar aquilo que é mais benéfico para mim, tá? Então, eu posso usar sim o valor, o cálculo da aposentadoria, considerando todas as minhas contribuições, porque eu paguei por isso. Isso seria óbvio, não deveria nem ser tema de discussão, de uma discussão tão longa, porque a revisão da vida toda é mais do que clara a possibilidade de ela ser utilizada. Mas, enfim, é isso que a gente está brigando. E a ideia é incluir na composição da média salarial das contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94, início do Plano Real. Isso porque em 99, uma reforma da legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que as pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos feitos antes do Plano Real não seriam considerados. A ideia à época, na legislação de 99, é que isso seria sempre benéfico para o cidadão. Mas a gente já comprovou de maneira clara, dada ao tamanho da proporção que o tema revisão da vida toda ganhou, que existiam situações sim em que as contribuições anteriores ao Plano Real, se devidamente reajustadas, ela favorecia o cidadão. No julgamento do recurso, o placar estava em 4 votos a favor de modular os efeitos da decisão, em 3 para acolher o pedido do INSS de anular o acordo do STJ. Isso em plenário virtual, aí durante o mês de dezembro, lá em 1º de dezembro. A favor da modulação votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e a ministra Rosa Weber e Carmen Lúcia. Já a favor de anular o acordo, seguindo o voto de Zanin, os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Como houve destaque, o julgamento será reiniciado em plenário físico, no dia 1º de fevereiro, já tem data. O voto da ministra Rosa Weber, aposentada, fica mantido, portanto, o novo ministro Flávio Dino não participará do julgamento deste recurso. E o direito poderá ser revisto? Você que chegou até aqui é que vai ganhar o bônus, a cereja do bolo, e vai entender toda essa discussão que a gente já começou a jogar luz nela, tá bom? A comunidade jurídica, no entanto, ainda tem dúvidas sobre como o julgamento pode terminar. Isso porque a composição do STF mudou nesse meio tempo, houve mudança ali nas posições das cadeiras.
Com a aposentadoria de 3 ministros, desde o início do julgamento do mérito, há um risco que a decisão do STF, desculpa, seja anulada e que o caso volte à fase inicial, proposta encampada pelo ministro Cristiano Zanin e seguida por outros 2 colegas. Então vamos lá, gente. Se a teoria do Zanin ela ganhar força no plenário físico, sim, existe a possibilidade real de retorno do processo ao STJ, porque vai haver anulação daquele acordo que foi dado lá em novembro de 2022, considerando assim que há necessidade de reserva do plenário e o processo tem que se deslocar para o STJ para ser julgado por todos os ministros do STJ em sessão plenária e não dentro de um colégio comissionado menor, como foi o caso, dentro de uma sessão, tá bom? Para Cristiano Zanin, durante o julgamento do STJ, houve inobservância da reserva do plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República para este tipo de caso. O dispositivo estabelece que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei só pode ser decidida com votos da maioria absoluta dos membros de determinado órgão, que não teria ocorrido, já que o acordo foi redigido por uma turma, não pelo plenário da Corte. Isso poderia fazer com que o caso retornasse ao STJ para ser julgado novamente. Então, o que o Zanin está dizendo? Ó, deveria ter sido julgado pelo Tribunal Pleno, ou seja, todos os ministros reunidos. E esse tema foi julgado por uma turma, ou seja, uma parte somente dos ministros do STJ que fizeram o julgamento. Deveriam ter sido todos. Então ele quer que volte para que todos julguem, tá? Então, o caso está perdido se voltar para o STJ? Não, só vai ser julgado novamente, mas vai demorar bastante. Então não é isso que a gente quer. Até porque, querendo ou não, foi enfrentado o tema sobre a reserva do plenário e dizendo que não se tratava de uma inconstitucionalidade de lei, sim de se a lei era legal ou não era legal, de ilegalidade, tá bom? Se a aplicação da lei estava sendo feita da forma correta ou não. Então a gente está falando de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. E isso foi tratado no julgamento de novembro de 2022. Então, portanto, o voto do Zanin não deveria prosperar. Mas o que acontece? A corrente que é desfavorável à revisão da vida toda, que sempre esteve presente dentro da corte, está utilizando de uma manobra processual para trazer aí a sua insatisfação e reverberar isso num tardio julgamento da revisão da vida toda. Então, essa decisão aí que está sendo encampada pelo Zanin não pode prosperar e não deve prosperar, baseado na ideia de que, sim, esse tema foi enfrentado, tá? O voto do Zanin não deveria nem ter sido considerado, o primeiro ponto é esse, mas assim, uma vez que foi considerado, esse tema já foi enfrentado. E não se trata de inconstitucionalidade, sim de ilegalidade, tá bom? Apesar do argumento do ministro Zanin, especialistas ouvidos pela reportagem não acreditam que o tema poderá retornar a outras instâncias para um novo julgamento, mesmo com a mudança da corte, já que avaliam que o STF deve prezar pela segurança jurídica sem abrir um precedente perigoso com o caso. E sim, isso pode trazer um precedente histórico negativo para a Corte Suprema. O STF, numa decisão como essa, pode tornar aí, um precedente que seja extremamente predatório para as próximas decisões. Por quê? Porque vai retornar aí a força do ministro e não da cadeira. A cadeira sempre deve ser mais importante do que o ministro, porque ministros vão e vêm. Ministros podem falecer, ministros podem adoecer, ministros podem ser trocados pela aposentadoria. A cadeira, a palavra da corte, ela deve sempre prevalecer. Então a palavra da corte não deve voltar atrás, principalmente em temas tão maduros e tão sólidos como a revisão da vida toda, que foram julgados em vários momentos diferentes dentro do próprio STF. Entendeu? Então, num recurso finalístico, que é o embargo de declaração, não deve ser possível para a corte retornar aí no seu posicionamento, principalmente quando esse posicionamento ele traz subterfúgios processuais, ilusionismos processuais, para jogar aí o retorno de uma posição que já foi vencida, tá bom? Aí diz aqui o especialista, a rigor, não existe a possibilidade de remeter os autos de volta para o STJ, pois declarar nulo em sede de embargo de declaração todo o trabalho das cortes regionais do STJ e do próprio STF no julgamento do tema provocaria extrema insegurança jurídica, afirma o advogado Murilo Gurjão Silveira Ait. Isso aqui é a palavra mais sensata que existe. Mesmo que o julgamento fosse equivocado do STF, coisa que não é, porque a reserva do plenário ela foi enfrentada, não há inconstitucionalidade, sim ilegalidade. Portanto, o STJ poderia ter feito isso o julgamento por meio de uma turma. O STF julgou também o tema
e não considerou que o julgamento do STJ foi nulo em momento nenhum. Concordou com o tema, em saída de embargo de declaração, vai voltar tudo, vai retornar tudo, vai trazer uma posição nova. Isso traz uma insegurança jurídica absurda, abissal. Até porque a maioria desses processos de revisão da vida toda estão parados nos tribunais e nas varas por conta da suspensão da relatoria de Alexandre de Moraes, para trazer justamente segurança jurídica. E agora, quando está chegando ao fim, volta para o início, e esses processos como ficam? E todas essas pessoas que estão querendo receber uma notícia, uma decisão, seja ela qual for, como ficam? É muito prejudicial isso tudo. Ele diz assim: tal precedente possuiria o condão corrosivo de macular todos os pilares da estrutura jurídica do país e contaminaria genuinamente os julgamentos presentes e futuros de todas as matérias. Completa o advogado Murilo Gurgel. Para o advogado especialista em direito tributário Diógenes Mizumukai, o artigo 97 foi respeitado. Por isso também não há possibilidade de o julgamento retornar ao STJ. Em nossa visão, diz ele, conforme jurisprudência consolidada do STF, não ocorreu violação ao artigo 97 da Constituição Federal no tocante à cláusula de reserva do plenário, já que o STJ não declarou inconstitucionalidade da norma jurídica, mas somente deliberou sobre a interpretação de norma em questão. Como eu disse, era só para trazer ali pontos da legalidade da norma, se ela estava sendo interpretada conforme a norma foi feita para ser interpretada. Então não há que se falar em constitucionalidade. Se não há que se falar em constitucionalidade, não há que se falar em reserva do plenário. E você precisa estar atento a isso. E essa precisa ser a linha de raciocínio trazida no plenário, lá no dia 1º de fevereiro, para que a gente possa sair vitorioso disso. Então, se você gostou do conteúdo, esmaga o like, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, porque a gente está trazendo sempre conteúdo de melhor qualidade relacionado aos aposentados, pensionistas e aos idosos. Então você que é assinante do canal, ativa o sininho, e você que não é assinante do canal e que tá voltando aqui, que já passou por aqui ou que tá vindo aqui pela primeira vez, assina o conteúdo aí, assina o canal, porque o conteúdo é de extrema qualidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Meu nome é Luan, você teve no NSA Explicado e a gente te aguarda no próximo vídeo.